Tem gente que ora ao Pai Nosso, mas vive a vida como se não tivesse pai nenhum. Hoje nós vamos ver uma das orações mais feitas pela maioria das pessoas que acreditam na Bíblia, mas a gente vai olhar com um olhar um pouco mais aguçado, focando um pouco mais sobre o que Jesus queria nos ensinar quando ele estava declarando essa oração, e isso se tornou o nosso modelo de oração. Então, se nós oramos, se nós temos a oração como prática na nossa vida, esse é o modelo de oração, e eu quero mostrar para vocês que princípios nós podemos aprender sobre quem Deus é. Porque muitas vezes a gente está olhando para orações como essa, fazendo orações na nossa vida e não entende sobre quem Deus é para a nossa vida. A gente vai ver verso a verso dessa oração. É claro que essa oração ela fala de muitas outras coisas, então a gente vai focar em um determinado assunto específico aqui, que é sobre a paternidade de Deus, e eu quero compartilhar isso com você. Eu sou o Felipe, eu sou pastor, e eu estou fazendo esse tipo de conteúdo que é falando um pouquinho sobre alguns versículos da Bíblia, alguns textos bíblicos, expondo o que esses textos têm para nos dizer, mas principalmente como que nós podemos trazer isso para a nossa realidade, viver isso na nossa vida. E eu vou dividir a minha tela, e enquanto a gente vê esse texto na tela, a gente vê que Jesus, na verdade, estava trazendo uma série de curas para a nossa vida. Não sei a experiência que você já teve com seu pai ou tem com seu pai, se é um pai presente, se é um pai ausente, talvez é um pai que abandonou, ou é um pai realmente que é referência para você, mas independente da sua situação, a gente sabe que o nosso pai terreno, biológico, ele tem falhas. E nessa oração, a gente vai ver um pouquinho sobre esse Deus Pai, esse Pai que nos ama. E o que acontece? Eu vou ler aqui, eu vou dividir a minha tela com vocês para vocês verem o texto. Ó, vocês estão vendo aqui do meu lado o texto, muito legal isso. Inclusive, ó, a gente tem uma certa possibilidade aqui agora, que é o seguinte, ó. Eu consigo escrever, é isso aí que vocês estão vendo. Então vai ser muito legal a gente trabalhar aqui juntos. Eu quero mostrar para vocês esse texto que está aqui na tela. Primeiro vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho, tá? A ideia aqui não é ser raso, mas também não é expor extensivamente, de uma forma profunda, tudo que a oração do Pai Nosso tem para nos dizer, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas. Então não é o meu objetivo, eu quero trabalhar especificamente sobre Deus sendo o nosso Pai. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui Pai Nosso. Enquanto eu leio, eu vou já destacar algumas partes que eu sei que pra gente vai ser importante depois, ok? Então Jesus, ele tá dizendo, ó, se a gente começa aqui no versículo 8, não sejam iguais a eles, ele vai retratar uma série de exemplos que ele dá de que a gente não deve ser igual. Depois a gente até pode fazer uma aula explicando por que ele usa esses exemplos, que é muito legal também. Mas ele diz o seguinte, não seja igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. E aí ele começa. Pai Nosso. A primeira coisa que eu quero destacar já é esse pedaço aqui do Pai Nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quero destacar isso aqui também, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão, ok? Vou destacar o dai e o pão aqui. Dai-nos. Perdoa as nossas dívidas, então, ó, perdoa, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino e o poder e a glória para sempre. Então, o que nós temos aqui? Vamos começar a entender um pouquinho do que Jesus quis nos ensinar. Eu tô com a cabeça baixa aqui porque eu tô olhando exatamente no que eu estou escrevendo aqui, que é o iPad, ok? É o seguinte, primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a gente tem uma informação, né? Meio que desconfigurou aqui, né? Porque eu acho que foi para cima. Deixa eu apagar tudo e eu ir fazendo agora pouco a pouco, né, junto com vocês, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que nós vemos nessa oração, que Jesus nos ensina, é dizendo que o Pai, ele é nosso Pai. Então isso é muito importante, porque aqui a gente vê que Deus, o dono do universo, o dono de todas as coisas, o dono que criou, o criador de todas as coisas, ele é o nosso Pai. Tá? Isso é muito importante porque agora eu e você temos acesso a uma pessoa que ela não é um Deus, uma divindade, uma entidade que é toda poderosa, mas ela não se relaciona. Ela é uma entidade, uma divindade toda poderosa, mas tem uma característica. É um Deus que ela é pai. É um pai sobre as nossas vidas. E não é um pai de outras pessoas ou de outras coisas. É o nosso pai. É o meu pai, é o seu pai. Então, quando nós falamos sobre cristianismo, nós estamos falando de um Deus que é esse Deus pessoal e se manifesta. Ele é um Deus que a sua natureza é de paternidade. E ele é nosso pai. Então, eu e você temos um pai, e não só um pai que talvez seja biológico, talvez você tenha, talvez não, mas é um pai
todo-poderoso que responde aos anseios do meu coração. Então, os anseios do meu coração que necessitam de uma paternidade, eu posso dizer que Deus, o ser todo-poderoso, ele é o meu pai. Ele está relacionado a mim. Então isso nos traz uma visão de que se eu não olho para Deus e não vejo Deus como Pai, existe alguma coisa distorcida sobre a relação que eu enxergo Deus. Se eu não enxergo Deus da maneira correta, isso vai dificultar os meus relacionamentos com outras pessoas. Não só com meu pai terreno, por exemplo, mas com outras pessoas. Então ter uma visão de que Deus é o nosso Pai, e aqui a gente está falando de Todo-Poderoso. Então não é só o Rei da Terra, não é só o rei do universo, ele é tudo isso, ele é todo poderoso e esse ser pessoal é o meu pai, é meu, é nosso, entende? Então o acesso que eu tenho a ele é de um filho a um pai. Então isso aqui já começa a trabalhar o nosso coração sobre questões de ansiedade, por exemplo. Já começa a trabalhar o nosso coração sobre questões de como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Então as preocupações que me acometem, elas são preocupações da vida e elas fazem parte, mas quando eu olho para Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo, mas ele também é o meu pai, eu tenho que ter a fé de que apesar da circunstância, ele está comigo, ele está olhando para mim, ele está me conduzindo. Isso é muito importante porque, mesmo diante da situação, a gente precisa depositar nossa fé e confiança de que isso aqui é uma realidade sobre a nossa vida. Então, quando eu encontro esse Deus que é Pai, eu não vivo uma vida desconfiado, por exemplo, ou buscando aprovação, ou pensando que eu tenho que viver a vida sozinho, entende? Eu tenho que conquistar minhas coisas sozinho, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho um pai que ele é dono de tudo. Isso é muito interessante porque quando a gente continua, e a gente vê aqui, nessa parte, onde ele vai dizer que venha o teu reino, é claro que essa parte de santificado seja o teu nome, tem várias coisas que a gente pode falar, mas não é o objetivo aqui. Por exemplo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus estava querendo nos ensinar? Estava querendo nos ensinar que Deus, ele tem uma vontade, ele tem um desejo. E por a gente ter um Deus que é Pai, a gente tem um Deus que é Pai que ele tem pra gente, que a gente chama de propósito para nossa vida, porque se ele tem uma vontade, e essa vontade é algo que nós devemos pedir para que ela seja feita, quer dizer que ele tem um caminho e um propósito pra gente. Qual que é o propósito para nossa vida? É a vontade de Deus. Então a gente ora para Deus, nos encontramos com Deus, que é esse nosso Pai, pedindo: Deus, me mostra qual que é a sua vontade, o que você tem para mim. Então isso me dá propósito para minha vida. Então eu não tenho um Deus que é um pai, mas que me abandonou. Ele é um Deus que é pai, que é o meu pai, mas que ele tem um propósito para minha vida. Existe um caminho que Deus deseja que a gente trilhe. Então ele é um pai que nos dá um mapa. E o interessante é que esse mapa, esse GPS, esse caminho, Deus já sabe todas as curvas, todas as trilhas, todas as situações que nós vamos viver. Isso nos dá, sabe o quê? Descanso. Porque quando eu e você estamos diante de uma situação na nossa vida que a gente tem que decidir, nós precisamos decidir, e a gente está ali num caminho que a gente não sabe o que fazer, tem duas direções. O desgaste, a energia que a gente tem que ficar pensando nas escolhas que a gente tem que fazer, ela é muito grande. Isso nos deixa perdido. Imagina numa estrada, se você não sabe para onde vai com uma neblina, você fica com medo do que tem para frente. Agora, se você sabe que existe um Deus que é Pai, ele sabe todo o trajeto, ele já te deu um GPS, está te conduzindo. Ele sabe que cada desvio, que pra gente parece uma coisa que a gente não esperava, mas cada desvio é já planejado e ele sabe a rota, isso traz descanso pra gente. Isso traz calma pro nosso coração, isso diminui a nossa ansiedade. Porque imagina se a gente não vê Deus como esse Deus que é um pai que nos dá propósito, a gente diante das placas da vida, né, na estrada, a gente sempre vai ficar com dúvida. E sabe qual que é o problema disso? Se a gente não tem um Deus que nos dá propósito, a gente fica refém de qualquer pessoa, qualquer um. Posso botar aqui. Porque se aparecer alguém que é mais seguro do que eu na rota, eu vou dar a mão para essa pessoa. E isso aqui vai me levar a relacionamentos que são relacionamentos que podem ser relacionamentos difíceis. Relacionamentos abusivos, complicados, manipuladores. Então isso aqui, ficar refém de qualquer um, é a minha insegurança de não saber o caminho. Mas agora, quando eu tenho um Deus que me dá propósito, eu tenho certeza que eu posso confiar nele, de que eu tenho um caminho para ser trilhado e que ele tem algo preparado para mim. E eu não fico perdido, mas principalmente é esse descanso, sabe? De que você tá no carona, você não está dirigindo, você não precisa se preocupar com a estrada, você pode dormir, você pode descansar, você pode olhar a paisagem, contemplar a vida ao longo do caminho, ao longo do processo, porque tem alguém que está conduzindo e ele sabe o mapa, ele sabe o caminho, sabe todas as curvas, desvios, paradas, tempestades que vão vir. Isso era maravilhoso. E aí, quando a gente olha
para Jesus, ele continua nos ensinando, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai dizer agora que dai-nos o pão de cada dia. Então nós vemos um Deus que ele é provedor, um Deus que é provedor, um Deus Pai que é provedor. Então, ele nos dá o pão e de cada dia. Então, isso aqui é uma confiança que nós precisamos ter que não vai faltar. Lembra que o nosso Pai é Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. A despensa de Deus é infinita. Os recursos de Deus é limitado. Ele criou todas as coisas. Então, quando eu confio em Deus, Ele provê o pão de cada dia. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque se a gente não enxerga Deus como esse Pai que provê, a gente sempre vai ficar se baseando na força do nosso braço, no salário que a gente recebe, no quanto a gente consegue trabalhar, no quanto a gente consegue desenvolver, nos nossos próprios resultados, que são limitados. Se a gente fica doente, a gente sabe que a gente não consegue dar conta. Agora, quando eu tenho Deus que é provedor, isso me traz segurança. Isso elimina a ansiedade do amanhã, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer. E o governo, e a estabilidade financeira do país, de fora do país. Então eu não me torno refém do medo. Eu não me torno mais. Ou do futuro. Isso acaba. Porque agora eu tenho um Pai que ele vai prover e ele é o Deus do universo todo-poderoso que criou todas as coisas. Então não tem por que eu criar uma ansiedade no meu coração com a preocupação do futuro. É como aquela pessoa que fica em bico atrás de bico, correndo atrás do próximo pagamento, porque a segurança da pessoa é isso. E isso é muito importante porque isso aqui pode levar a pessoa à idolatria. Porque se ela se baseia, a confiança dela, os medos dela, os anseios dela, o futuro dela, sobre uma planilha financeira, sobre a conta bancária, o dia que faltar, ela vai entrar em desespero. Ou no trabalho, o dia que ela for demitida, o dia que as coisas não derem certo, ela vai ficar ansiosa, vai ter crises, vai ter problemas. Mas quando a gente vê o nosso Deus, ele é um Deus provedor e é um Deus Pai que provê. E essa oração até aqui, vocês percebem que muitas vezes é uma oração que a gente tem que ser baseado na fé e na confiança de que o nosso Deus é assim. Que às vezes você não está se sentindo assim, você não sente que as coisas estão assim. Por isso que é um posicionamento daquilo que a palavra nos diz. E a palavra é a palavra de Deus. E a própria fidelidade de Deus faz com que ele permaneça nos dando aquilo mesmo que ele prometeu. Então isso é muito importante. E aí nós continuamos e vamos lá para o versículo 12. E o versículo 12 diz que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui não é um pedido para que Deus perdoe as dívidas no sentido de Deus, eu pequei aqui, perdoa. A gente até faz isso e a gente tem que pedir perdão para Deus, para que Deus possa trazer arrependimento para o nosso coração e a gente possa realmente ter os nossos pecados perdoados. Mas mais do que isso aqui está dizendo que perdoa as nossas dívidas no sentido de que nós sabemos que ele já perdoou. Ele já perdoou. Então o nosso Deus aqui é um Deus perdoador. É um Deus que já nos perdoou. Através da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, Deus já nos perdoou. Quando eu confesso, Deus já nos perdoou. Então nós sabemos que nosso Pai, ele é um Deus perdoador. É um Pai que perdoa as minhas dívidas. Por isso que ele convida a gente para a gente também perdoar. Se ele é um Deus que nos perdoou, ele nos convida a fazer o mesmo. E faz sentido para a gente, tanto que nós fomos perdoados, a gente perdoar os outros. Por que isso é tão importante? Porque quando eu e você entramos debaixo de um Deus que não tem essa característica de pai que perdoa, a gente vive uma vida com medo, a gente vive sem preocupado, a gente vive desesperado. E quando a gente peca, isso nos afasta, mas quando eu sei que tem um Deus que me perdoa, mesmo eu pecando, eu posso me achegar a esse pai que é perdoador, me achegar a ele em um relacionamento e pedir perdão e me envolver de novo num relacionamento profundo com ele. Se eu tenho a visão de um Deus que não é esse pai perdoador, isso me afasta. O pecado, ele vai me afastar cada vez mais. Na verdade, o pecado ele afasta de Deus, mas o pecado ele vai gerar uma insegurança no meu coração e uma vergonha que isso vai me afastar cada vez mais de Deus. Então, se eu não vejo isso também, e o convite dele a nos perdoar, fica difícil eu perdoar as outras pessoas, então eu vou guardar rancor, eu vou ter problemas de relacionamentos mal acabados, né? Não resolvidos. Agora, se eu entendo que ele é um pai que me perdoa, e ele faz esse convite, eu vou olhar para as pessoas e eu não vou perdoar elas pelo que ela merece. Porque quando Deus nos perdoou, Deus Pai nos perdoou, não foi porque a gente merecia. Que a gente não merecia, óbvio, foi pela morte da ressurreição de Cristo Jesus e por nós crermos nessa obra. Então, não é mérito o perdão de Deus. Então, quando eu recebo esse perdão e olho para os outros, eu perdoo os outros mesmo que eles não mereçam. Mesmo que eles mereçam ao contrário, mesmo que eles mereçam ser ali, enfim, é o que você desejar, às vezes, de maldade no seu coração em relação às pessoas
pessoas que te fizeram mal, que podem ter levado você a uma situação ruim. Mas quando eu entendo esse Deus que perdoa, fica fácil para mim olhar para os outros e falar, não é porque ele merece, é porque eu sou. Eu sou um filho que foi perdoado. E essa é minha nova natureza, que é a natureza do meu Deus Pai, que é um Deus perdoador. E eu escolho também me posicionar e decido viver uma vida como alguém que perdoa também. Isso é muito importante, senão vai ser uma vida pesada, uma vida marcada de mágoa mesmo, sabe? De ressentimento, que a gente não consegue viver. A outra coisa, quando a gente continua aqui, e a gente está finalizando já a oração, é quando nós vemos Jesus nos ensinando a pedir para Deus, não nos deixe fazer o quê? Cair em tentação e livra-nos do mal. O que nós temos aqui agora é um pai, um pedido a um pai que é protetor. O nosso Deus é um Deus que nos protege. O nosso Deus é um Deus que não nos deixa cair em tentação e um Deus que nos livra do mal. Então ele é um pai protetor. Ele é um pai que nos protege da própria tentação e nos livra do mal. Por que é tão importante a gente ter essa visão de quem Deus é? Porque se eu e você não olhamos para Deus Pai como esse Deus protetor que está sobre as nossas vidas, a gente vai viver uma vida achando que a gente está por conta, que a gente está sozinho, que a gente realmente tem que fazer as coisas por nós mesmos. Ninguém está comigo não. Sou eu sozinho nessa vida. Eu me protejo. Eu venço. Eu vou conquistar. Eu vou fazer. É como se fosse uma criança abandonada que não tem ninguém para segurar a mão dele quando atravessar a rua. Mas o nosso Deus é esse Deus que segura a nossa mão atravessando a rua, no sentido de que ele nos protege dos perigos da vida. Ele nos protege de nós mesmos, ele nos protege da tentação e do mal. Esse é o nosso Deus protetor. E se acaso vier alguma aflição, alguma dificuldade, é o próprio Deus nos deixando passar por isso e nos permitindo passar por isso. Mas esse Deus é o Deus que nos dá a mão para atravessar a rua e não deixa que a gente morra. E aí, quando eu não vejo que Deus é assim, sabe o que acontece na minha vida? Eu acho que eu estou desamparado. Eu estou desamparado. Eu estou sozinho. Eu estou em insegurança. Eu não tenho ninguém para me proteger. Eu não tenho ninguém para me encaminhar. Eu fico com medo. Mas nós sabemos que o nosso Deus, como protetor, ele não deixa com que isso aconteça. Que nós temos um Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que tem uma provisão até o fim, que nos dá propósito, que nos perdoa. Esse Deus está nos protegendo. Esse Deus está comigo em todo o tempo. Então, quando nós oramos essa oração e olhamos para a oração do Pai Nosso, nós temos uma revelação profunda desse Deus Pai, das características desse Deus Pai. É um Deus que é nosso, pessoal, é o meu Pai, é o nosso Pai. E esse Pai nos dá propósito, esse Pai provê, esse Pai nos perdoa, esse Pai nos protege. Isso é quem Deus é. E é claro que tudo isso aqui está sendo revelado através não só dessa oração que Jesus nos ensinou, mas quando Jesus foi para aquela cruz. Quando Jesus foi para aquela cruz, ele se tornou órfão, morrendo naquela cruz, abandonado pelo Pai, para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos. E quando eu e você fomos adotados como filhos, essa oração ela se tornou realidade na nossa vida e se tornou um padrão. Sabe por quê? Porque quando eu estou diante de uma situação, eu lembro que meu Pai me dá propósito, e eu não preciso ficar ansioso com as curvas, com o desvio da vida. Eu lembro que meu Pai é provedor. Então tá faltando, eu vou orar a Deus. E Deus vai, talvez ele não me sustente me dando a provisão, mas ele vai me sustentar para eu conseguir passar pelo dia sem aquela provisão no dia. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos uma visão do nosso Deus que é Pai. E o meu convite para você é para que você possa ter essa contemplação do nosso Deus, sentar no banco do motorista e aproveitar a viagem da vida, sabendo que não importa o que aconteça no trajeto, nosso Deus está com a gente, ele tem um propósito, ele está provendo, ele me perdoa mesmo que eu peque. Imagina, Deus já sabia todos os pecados que você ia fazer. Não é te dar uma liberdade para pecar, mas é saber que mesmo pecando, Deus já sabia que você ia pecar. Então ele já te perdoou. Ele foi até você quando você ainda estava em morte. E ele é um Deus que me protege. Então, nas coisas que acontecem na minha vida de ruim, é que Deus falhou na proteção. Deus nos protege. E talvez você crê em Deus, mas vive como órfão. Então esse é o convite do Pai, para você trazer essas realidades para sua vida, em oração, e principalmente em fé e confiança de que isso aqui é real sobre você. E se essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar para você enviar para alguém esse vídeo, para que ela também possa entender que ela tem um pai também. E deixa aqui embaixo nos comentários qual parte desse vídeo mais falou o seu coração, e se esse é um conteúdo que você gosta, esse tipo de exposição mais devocional, se isso faz sentido para você, quero convidar a deixar um comentário aqui também, porque eu vou fazer outras gravações como essa, trazendo outros textos como esse, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo.